Bom, a gente vai começar, porque senão a gente atrasa muito e a gente não está querendo mais atrasar hoje. Tudo bem, tem problema de conexão, vamos ver o que acontece, se todas as pessoas conseguem ir entrando. A gente vai fazer uma prece, mas a gente vai aproveitar essa prece para fazer uma vibração. Eu vou pedir a vocês para a gente fazer aí uns 2, 3 minutos de vibração, porque nós estamos tendo muitas questões de doenças de Covid, de gripe e tal, uma situação meio conturbada aí da saúde, né? Mudança de clima, a gente entende tudo isso, mas Algumas pessoas têm nos procurado, né? Pode falar. Com problemas, às vezes até emocionais e tudo mais. Então, vamos aproveitar hoje, né, para a gente, inclusive eu mesma, sendo sincera com vocês, tive um final de semana bem difícil e, graças a Deus, hoje me reergui. Então, vamos orar um pelos outros, vibrar, né? Pedir a misericórdia de Deus para todos nós. Então, vamos, nesse instante em que estamos aqui reunidos, e se estamos reunidos aqui para aprender as coisas da alma, do espírito, do evangelho, da doutrina espírita, com certeza Jesus está conosco, os bons espíritos estão conosco, os nossos espíritos que nos protegem, que nos guiam, com certeza estão conosco, por esses momentos, devido a serem momentos de estudo, de busca, mesmo que sejam ainda precários, com a nossa condição ainda tão pequena de compreender a vida, nós sabemos que os espíritos bondosos nos orientam, nos intuem e nos ajudam nesses momentos. E aqui vamos pedir a esses espíritos bondosos que levem do nosso coração a energia, o bem, a luz, o carinho, o afeto, a todos aqueles que estão sofrendo pelas doenças ainda nesse momento difícil, esse Covid que realmente é resistente e que chegou com uma nova versão, né? A versão que contamina muito, mas ele, graças a Deus, não é muito letal. Mas nós precisamos vibrar por essas pessoas e também vamos vibrar por nossos amigos do nosso grupo aqui, que nos procuraram, precisando de ajuda, de uma conversa, de um carinho. Que todos eles recebam, Senhor, em seus corações, em suas mentes, em seus lares, uma energia de paz, de harmonia, que a luz de nossa Mãe Maria, que sempre aquece o coração daqueles todos que precisam, que pedem, para que todos possam, Senhor, sentir em sua alma um pouco de paz, um pouco de ânimo, de força para a luta. Te agradecemos e pedimos a tua permissão para iniciar os nossos trabalhos dessa noite. Graças a Deus. Também, nesse momento, aproveitamos para rogar nossa Mãe, Maria Santíssima, que abençoe os bebezinhos que reencarnaram e que estão prestes a reencarnar também. Ficamos sabendo que a nossa amiga Irene e João estão grávidos, então que seja bem-vindo esse espírito, né, que novamente está retornando. A Antonella, o Alain, que são os nossos mascotinhos, que receba todo o nosso carinho, nossa vibração e força, Senhor, para esses espíritos que estão reencarnando, começando novamente num mundo tão conturbado. Que a vossa luz, Mãe Santíssima, envolva esses espíritos, esses bebezinhos, envolva os pais que possam conduzi-los sempre ao caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. E hoje a gente vai ter uma aula inicial, né, um novo assunto, e esse assunto que nós vamos falar aqui, ele dura um tempo razoável, porque ele é extremamente importante. O que a gente vai fazer aqui é estudar o livro 3 do Livro dos Espíritos, combinado com o Evangelho. Isso é uma coisa interessante, não é novidade, mas é raro. Não é comum
as casas espíritas fazerem isso, infelizmente. E a gente trouxe isso para dentro do André Luiz, e a gente acha que isso é muito importante. Você está lendo o material no Livro dos Espíritos, e, ao mesmo tempo, está olhando para o livro da relação com aquele livro. O livro 3, relação dele com o Evangelho. Então, isso é muito importante. Então, hoje a gente vai começar a falar de quê? Vai começar a falar das leis, né? Das leis. Então, eu vou... E é uma aula... a gente não tem os 10 minutos aqui, a gente já entra direto, mas também a gente já gastou aqui um tempo, né? Porque teve problema de acesso. Mas nós vamos seguir, e a pessoa que for chegando, depois também olha as aulas gravadas. Vocês viram que numa das aulas gravadas ficou faltando uma introdução que a Grace fez, porque eu, infelizmente, esqueci de gravar, e depois a gente viu que ia mandar como estava ali. Tá chegando aqui, vamos lá. Então, hoje nós estamos na nossa aula de 13 de junho, que seria uma aula presencial, mas a gente conversou, e a Grace, a gente viu que, conversando com o Castro sobre alguma questão também, ele falou que ia começar a pedir para usar máscara no centro, para rever algumas coisas, e aí isso me preocupou, né? E aí eu mandei uma mensagem para vocês, como sempre eu mando ela por vários locais diferentes, para que ninguém fique sem receber, mas as pessoas precisam ter o hábito de olhar o grupo de doutrina e o e-mail. É os lugares que eu mando as mensagens, e às vezes até replico nos WhatsApp particulares das pessoas. Ok. E aí, muitas pessoas me responderam que achavam que era melhor fazer aula online, e a gente conversou aqui, eu e a Grace, e resolvemos fazer online. E aí eu falei, não vou mandar mensagem agora, eu vou deixar para mandar bem na véspera ou no dia, porque senão as pessoas deixam passar a mensagem lá para cima, tem muitas mensagens no grupo, e se perde. Talvez algum ou outro não conseguiu ver as mensagens que eu mandei, mas paciência. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Estudo combinado com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu coloco aqui, ver matriz de estudo em Excel no próximo slide. É isso aqui. Como é que funciona essa matriz? Eu não sei porque esse quadrinho está aparecendo aqui. Não sei. Como é que funciona essa matriz? Essa matriz é o seguinte. Você tem a coluna livro 3, livro dos Espíritos. Você tem as leis, né? Então, a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, destruição, capítulo 12, que não é a lei, é um capítulo, e as outras 4 leis. Então, você tem 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas existe uma lei, que é a lei de justiça e caridade, seriam 11, mas elas ficam fora daqui, porque elas resumem todas. O que nos interessa aqui é entender o seguinte. Nós pegamos todas as leis e relacionamos essas leis com uma lei maior, porque, de fato, existe uma lei maior. E quem diz isso é Jesus, quando ele fala a lei de amor, que a gente fala muito aqui, e vai falar muito ainda, porque nós vimos. Por que a gente fala muito dessa lei maior? Porque quase tudo que nós fazemos e vamos fazer aqui no curso, se ele não estiver vinculado a essa lei maior, é como se estivesse faltando alguma coisa. Então, ele tem que estar vinculado. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, quando a gente estuda, faz esse estudo do Livro dos Espíritos relacionado com o Evangelho, a lei maior tem que estar conectada. E onde está a lei maior? Está no cantinho aí, ó. Tá em vertical, né? Dever para o próximo, dever para consigo e dever para com Deus. Então, a gente separou aquelas leis que são deveres para com Deus, ou amor a Deus, aquelas leis que são... Só um minutinho. Por favor, gente, se vocês verem que alguém está tentando entrar, por favor, admite que a gente não consegue ver quando está com essa tela. Por favor, aberta. Isso, por favor. Bem lembrado. Que ouviu Então, a gente olha aí e você vai ver um primeiro quadrante que tem 2 leis, lei de adoração, lei de trabalho, e essas leis falam do amor do ser para com Deus. Logo abaixo você tem as 3 leis, leis de reprodução, conservação e destruição, e o capítulo 12, que fala dos deveres para consigo, para comigo. E depois você tem 4 leis, sociedade, progresso, igualdade e liberdade, que é o nosso dever para com o próximo. Então está vinculado. A grande lei, né,
que Jesus nos coloca, a grande lei, que todas ou tudo tem que estar abaixo disso, e a gente coloca o livro dos Espíritos aí. E aí nós temos as questões que eu coloco aí do lado do livro dos Espíritos, todas as questões que estão relacionadas a cada lei. E do outro lado, as outras duas colunas, é o quê? É a relação com o Evangelho. Então, as leis, as questões e o capítulo do Evangelho que está relacionado a esse quadrante. Então, essa matriz é importante para vocês. Por quê? Porque se vocês pretendem entender o livro 3 um pouco, e onde está no Evangelho, como é, como não é, essa matriz é importante para você saber. Quando você está falando de lei de adoração, então você tem alguns capítulos do Evangelho, 1, 2, o 3, o 16, o 17, o 18, e o 20, desculpa, o 16, o 27 e o 28, são os capítulos que se relacionam à lei de adoração, a sua relação com Deus. Se você está falando da lei de trabalho, tem as questões do livro dos Espíritos, e você tem os capítulos 20, 24, 19 e 26. Então, esses capítulos são os capítulos do Evangelho que estão relacionados à lei de trabalho, que também é o amor a Deus. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E como é que nós vamos estudar esse capítulo 3? Exatamente assim. Nós vamos puxar algumas questões, não todas, e vamos falar dos capítulos do Evangelho. Vamos discorrer do capítulo totalmente? Não, é resumo. A gente faz um resumo e explica. Nosso objetivo aqui, se a gente fosse se aprofundar em todas as questões, em todos os capítulos, seriam uns 3, 4 anos aí de estudo, né? E não é esse o objetivo. Eu quero dar para vocês a ferramenta, essa é a ferramenta, e dizer mais ou menos, durante esse nosso percurso que nós vamos ter aqui, de 1 mês e meio, 2 meses, ou 2 meses e meio, mais ou menos, é o percurso de estudar o livro 3. O que é importante? É que a gente começa a adquirir um bom hábito, né? De olhar para a doutrina de uma forma diferente, onde você não pode se fixar só num pedaço da doutrina, você tem que olhar o todo. Tá? Então, isso é importante. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, senão a gente vai para frente. Então, todo mundo recebeu no e-mail, esse material todo, e lá tem essa matriz. Então, você quer ter a matriz para você estudar, você pode imprimir, né, o slide e tudo bem. Então, vamos lá. Então, aqui é a lei maior, que está relacionada aqui em azul, né? Não sei se estão vendo em azul aí, do lado esquerdo, e o livro dos Espíritos e o Evangelho. Ok. Livro 3, as leis morais. O ser humano é por demasiado complexo, mesmo considerando apenas os corpos do andar de baixo. Então, se a gente olhar só para o corpo físico, vamos esquecer o perispírito, vamos esquecer até os corpos energéticos, vamos pensar só você pensar no corpo físico. Aqui ele está falando mais do andar de baixo, então é mais do que o corpo físico. Mas tudo bem, só o corpo físico, a gente já sabe como é complexo, que é bem complexo o nosso corpo. Compreender esse corpo que vem de um processo de evolução de bilhões de anos. Mas se a gente olhar para o andar de cima, e quando eu falo andar de baixo e andar de cima, eu entendo que todo mundo já sabe do que eu estou falando, né? Andar de baixo é a parte material, são os corpos, o prana, o corpo físico, o perispírito, está tudo ali, energia. E o andar de cima é o quê? O andar de cima é o espírito, é a vontade, aí tem outras coisas, mas olhando o corpo é o espírito. Então, se você olhar para o andar de cima, aí se torna muito mais complexo. Nós vamos aprendendo com o tempo e com o nosso desenvolvimento espiritual a compreender e acessar esta complexidade. Então, na medida em que a gente estuda, que a gente desenvolve, que a gente evolui, que a gente busca aprender, que a gente se envolve, que a gente faz foco no aprendizado, que começa a gostar do aprendizado, o que acontece? A gente começa a acessar esta complexidade, ou seja, compreender mais. Que parece um quebra-cabeças, onde vamos montando parte a parte para um dia entender de fato o que somos nós. Isso é muito interessante, né? Não é quem somos nós, é o que somos nós. Para entender o que somos nós, precisamos disso que está aí. Gostar de aprender, de pesquisar, de descobrir. Descobrir.
quando a gente começa a ter isso em nossa vida, a gente vai ver que a gente não consegue viver sem isso. É uma coisa maravilhosa. E é interessante que, às vezes, inconsciente te chama a atenção determinadas coisas que antes não chamava atenção. Você começa a perceber algumas coisas que estão na sua frente, mas passava batido. É uma palestra, é um estudo, é um tema. Você olha assim, você está no seu celular, ouve uma música, aparece um, sabe? Parece que alguém te dá um toque. E aí o que acontece? Você começa a se envolver. Isso é uma coisa maravilhosa. E é isso que está falando. Para descobrir o que somos nós, é um quebra-cabeça que nós vamos montando pouco a pouco. O que a gente faz aqui? O que a gente faz aqui é dar algumas informações sobre isso para vocês. Isso é bom. Vocês vão receber algumas informações que, se vocês não recebem, vocês levam algum tempo para entender. Mas mesmo recebendo essas informações, o papel de vocês de gostar, de tomar amor, tomar gosto por pesquisar, aprender, é fundamental, né? É fundamental. E aí nós estamos falando do andar de cima e andar de baixo. A gente está colocando aqui, eu não sei por que ele está mostrando isso aqui, deixa eu ver aqui. Não, ele não vai. Não vai, eu não sei. Ele normalmente não mostra isso aqui. Mas vamos lá. Esse andar de cima e andar de baixo, nós já falamos bastante dele. Quase tudo que está aqui nós já falamos. Mas tem uma coisa que a gente fala que a gente tem que entender. Existe uma coisa que a gente dá o nome de celeiro divino. Celeiro divino, está bem aqui em cima. Ó, tá meio, esse negócio entrou de intruso aqui, atrapalhando aqui. Então, aqui, o celeiro divino. O celeiro divino é o quê? São as sementes da perfeição moral. E o que são as sementes da perfeição moral? Em geral, são as virtudes, mas tem mais coisas além das virtudes. E onde está o celeiro divino? Onde está essas sementes? Na consciência. Na consciência. E nós já falamos, e em algum momento nós vamos falar de novo, quando a gente entrar mais fundo na consciência, sobre onde está escrito a lei de Deus. E a resposta dos espíritos, simples, na consciência. Então, a nossa consciência, essa palavra, ela suscita algumas confusões, porque ela pode ser vista de vários ângulos. Uma pessoa estar consciente é uma coisa, a consciência é outra coisa. Então, usa-se essa palavra estar consciente e a inconsciência, usando a mesma palavra que se usa para denominar algo, alguma coisa, que a gente tem muito pouca compreensão, que é a própria consciência, mas isso não é um problema. Então vamos pensar que o andar de cima você tem o espírito, você tem a inteligência, você tem a consciência e tem a mente pura. Mas também você tem a vontade, a intuição, a imaginação, a razão síntese e o senso crítico e discernimento que você faz mediante o quê? Quando você puxa uma nesga, quando você puxa um pouco, um bocado, vamos dizer assim, da inteligência. Quando você começa a avançar para a inteligência, o senso crítico, o discernimento, a razão síntese, né? Razão síntese são as sínteses que você faz de forma racional. E normalmente você faz síntese de forma racional quando você começa a gostar, você começa a pesquisar, você começa a fazer comparações. Isso é um motivo do nosso planeta ser tão pobre em termos de conhecimento na área espiritual. Por quê? Porque se você não faz comparações, você não alarga a sua compreensão da vida, da espiritualidade. E, em geral, não se faz isso. As religiões são fechadas. Ou seja, então você tem a religião católica, a religião... e todas as evangélicas, vamos dizer assim. Você tem o esoterismo, você tem o espiritismo. As religiões, elas estudam a si próprias. É assim que funciona, para o espiritismo também. Mas quando é que você alarga isso? É quando você começa a comparar as coisas. Porque na comparação você aprende, você alarga a sua compreensão da vida. Nenhuma religião é totalmente correta e nem não tem nenhum erro. Toda religião tem alguns equívocos, tem alguns erros, e não existe verdade absoluta em lugar nenhum. Né? Se a gente puder falar que tem uma verdade, seria a verdade que Jesus nos trouxe sobre a lei do amor. Né? Porque você, olhando para ela, e depois que você estuda, que você aprende, que você compreende o significado e a dimensão disso, você pode dizer que isso é uma verdade que veio para o nosso planeta.
Mas, em geral, o que a gente percebe são sombras, né? Ilusões. O mundo real é o mundo espiritual e dos espíritos evoluídos. Dos espíritos evoluídos. Daí para baixo, na erraticidade, que nós estamos falando de desencarnados, é todo mundo irreal, onde você percebe a realidade através de uma sombra. A comparação é assim. Você já viu aquelas brincadeiras que você põe uma lâmpada e põe sua mão na frente, projetando a sombra da sua mão na parede. E ali você faz vários movimentos, que aparece um bichinho, aparece a borboleta. Todo mundo já viu isso. Quando você olha a sua mão lá na parede, se aquilo que está na parede, a sombra, reflete a sua mão, pode refletir de várias maneiras, dependendo da luz, dependendo da cor da parede, dependendo de mil coisas. Quanto mais ela refletir a borda, né, o contorno da sua mão de forma correta, você está vendo a sombra de uma forma melhor, mais próximo, ou um pouco próximo da realidade. Mas nesse mundo que nós vivemos, em geral, essas próprias sombras são muito distorcidas, né? Distorcidas. E uma responsabilidade disso são as religiões espiritualistas, que não trabalham com esse processo de fraternização, de troca de informação, né, de compreensão uma da outra, e fica rodando o mundo, faz um século, faz milênio, e todos, cada um no seu canto, dizendo que tem a verdade. E no final das contas, ninguém tem. Então, esse assunto do Celeiro Divino eu quis colocar aqui, porque ele vai servir para a gente um pouco mais na frente. Tá? E quem não lembra, nós já falamos disso aqui algumas vezes. Vamos lá. Livro dos Espíritos, livro 3, As Leis Morais. Ok. Primeira coisa que a gente pergunta é, o que é a lei? O que é? Né? Onde se encontram as leis? E como é que nós podemos compreendê-las? Então, tá bom, as leis morais, mas que lei? Onde é que ela está? E como é que a gente compreende isso? Capítulo 1. Está lá no capítulo 1. E quais são as leis? Tá bom, agora eu quero saber. O que é, já sei. Onde se encontra e como vamos compreender. Agora, quais são elas? Está no capítulo 12 a 11. 2. Desculpa, 2, não. 2 a 11, desculpa, 2 a 11. Quais são as leis? E como é que eu pratico essas leis? Capítulo 12. Todo o livro 3. Então, o livro 3, ele tem 12 capítulos. Tá? 12 capítulos. O primeiro capítulo é o que é a lei, onde se encontram e como podemos compreendê-la. Capítulo 1. Todas as leis. Capítulo 2 a 11. E como é que eu pratico isso? Capítulo 12. E é disso que nós vamos falar. A nossa história, o nosso, vamos dizer assim, material de estudo está aqui, em 3 pontos. Ok? Vamos lá. Ok, começa aqui, né? O que é a lei? Lei é. De que está falando? Então, capítulo 1, da lei divina ou natural. Isso está no Livro dos Espíritos, da questão 614 a 617. As leis divinas, natural, abrange todas as leis. É imutável, eterno e atemporal. Então, a lei divina natural, dela deriva as leis morais e as leis físicas. As leis físicas cuidam das leis que regem toda a matéria do universo. Então, você pode pensar em algumas leis que já se conhecem, e quantas não se conhecem ainda. Está se descobrindo. Quando aparece a teoria quântica, a mecânica quântica, quantas coisas até hoje não se sabe sobre os movimentos, né? O que acontece com o elétron quando ele some, desaparece, para onde ele foi? Existem muitas incógnitas nesse processo. Então, deve ter mais leis que ainda não foram descobertas, mas as leis que regem toda a matéria do universo, né? As leis físicas, a gravidade, né? A lei forte, a lei fraca. Então, são leis que estão originadas na lei divina e natural. Ah, mas por que Deus criou leis na parte física? Mas lógico. É lógico, né? Faz parte do processo da vida. Faz parte do processo da vida. E as leis morais? Cuida das leis morais que regem a vida dos seres humanos. Então, o que rege a nossa vida, além das leis físicas também,
as leis morais, né? Ou seja, essas leis estão na nossa consciência, é a nossa bússola, né? A nossa bússola. Tá bom, então lei é isso aqui, é disso que nós estamos falando. Porque a gente pode falar o que é lei. Não, lei é o Código Civil, é o Código Penal, é a Constituição. Não, mas não é disso que nós vamos falar. Quando a gente fala o que é lei, esse assunto é o nosso assunto. Da questão 614 a 617. Tão pouco, né? Muito pouco, tá certo? E são perguntas e respostas bem curtas. Tá aí. Tá bom, o que é lei? Então já falamos. Agora, onde encontra as leis? Vamos lá. Onde se encontram as leis e como podemos compreendê-las? Então, vamos responder as outras, na mesma pergunta, né? Nós vamos responder as 3 questões. Bom, as leis divino-natural estão no Livro dos Espíritos, 619 a 628. Então, está lá. Onde elas estão? Estão escritas lá. Mas também estão no celeiro divino. Opa, lá em cima, celeiro divino, a consciência. Opa, as leis estão no celeiro divino, o local onde todas as sementes estão à espera do desenvolvimento e progresso do ser. Pelo esforço, o ser humano atinge a consciência, o celeiro divino, e então vai pouco a pouco merecendo as sementes, plantando, adubando e assim compreende as leis, compreende e vive as leis. Então, isso é uma simbologia, né? Então, os espíritos disseram para Kardec, olha, onde está a lei? A lei está na consciência do ser. Por quê? Porque é para conduzir o ser. Então, é aquela história que a gente escuta, né? Ah, estou com peso de consciência. Ah, minha consciência pesou. Já viu essa história que todo mundo conhece? É mais ou menos assim, né? Você tem um conhecimento, você nem lembra às vezes dele, ele está lá, você faz alguma coisa que eu estou fazendo isso, mas isso a minha consciência está meio... Mais ou menos isso. Mas quando é que a sua consciência vai te despertar, ou te aguçar, ou te censurar, ou vai te dar um toque, vamos falar assim? Quando isso vai acontecer? Quando você permitir. Né? Quando você permitir. E quando você começar a acessar, porque está lá em forma de semente. É assim, gente, olha, todos os recursos da vida, espiritual, material, qualquer recurso no universo, quem dá é Deus. É responsabilidade de Deus. Todos os recursos é responsabilidade de Deus. Ah, o dinheiro que eu ganho, a minha saúde, o meu trabalho, tudo é Deus. É claro que ele não te entregou, não é assim que funciona, mas é Deus. Recursos é Deus. Recursos não é com o homem, recurso é com Deus. O que é que você faz com recurso é com você. Então, isso é interessante. Então, falando da lei, a lei Deus colocou na sua consciência, está aqui. Mas é uma semente, você tem que trabalhar por isso. Quem busca desenvolver isso, aprende sobre isso, planta semente, primeiro busca semente, planta, porque você tem que buscar, a semente não vem se você não buscar. E além de você buscar, ela vai observar se você merece. Não é simples, não. Aí você busca, mereceu, trouxe, você vai plantar, quer dizer, você vai começar a trabalhar com isso, adubando na sua vida, através da inteligência e de várias coisas. Você começa a compreender a lei, viver a lei, e você começa a adquirir virtudes que também são sementes. Então, está aqui o que é a lei, onde se encontra e como é que nós vamos compreender. Eu vou indo, me interrompa se quiser. Aí nós temos outra questão, quais são as leis, que é o capítulo 2 a 11, que é, vamos dizer assim, é a maior parte do livro 3 que nós vamos pegar as informações, que é o que está aqui, né? Aqui, é o que está aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá tudo aqui. Então, quando a gente fala, quais são as leis? Está aqui, lei de adoração, lei de trabalho, cada uma dessas nós vamos estudar. Pode falar, meu. É que aqui na questão, quando se pergunta onde está escrita a lei de Deus, na pergunta 621, aí os espíritos respondem na consciência, né? Uhum. Então, aí ele complementa falando que cada homem carrega, posto que cada homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Aí, né, ele fala aqui embaixo que Deus deu a alguns
espíritos superiores a missão de vir até nós para revelar essas leis. Nós vamos chegar lá. Por enquanto, porque por enquanto eu estou apresentando o formato. Mas depois nós vamos estudar as questões. Aí eu vou precisar da sua ajuda para exatamente pegar. Mas a Grace chamou a atenção de uma coisa importante, que a resposta é simples, olha, é na consciência. Aí a Grace falou assim, não, mas peraí, mas e que mais precisa? Aí ele fala que Deus nos mandou quem? Os grandes espíritos missionários nos falando das leis. Lembra? A lei de Moisés, os 10 mandamentos, a lei de Jesus. E aí você tem Buda, você tem vários missionários que vieram trazendo informações para que não ficasse assim, não entendi nada, não sei nada, não tem esse excuse, né? Não tem essa desculpa, né? Mas a gente vai chegar lá, vamos lá. Então tá bom, aí nós chegamos aqui, né? Quais são as leis? As leis estão aqui. São 10. Mas a lei de justiça, amor e caridade, ela abrange todas as outras. Então nós vamos estudar 9. 9 leis. Quais são as leis? São essas 9 que nós vamos estudar. Tá bom. Como podemos compreendê-las e praticá-las, né? Então, estamos falando isso aqui, ó. Opa. Ó, como podemos compreendê-las? É dessa questão aqui de cima, mas embaixo, como praticá-las? Então, vamos lá. Recebendo ensinamentos dos condutores, que é o que a Grace falou agora. Jesus, o maior exemplo de condutor de almas, mestres, doutrinas, filosofias, vários missionários que vêm no mundo. É assim que a gente vai compreender as leis. Essa é a maneira de compreender as leis. Porque a gente tem esses condutores, né? Que ele fala ali logo abaixo da questão da consciência, a lei na consciência. Então, esses condutores nos trazem histórias, parábolas, nos trazem muitas maneiras diferentes para a gente compreender essas leis. Então, a vivência, a própria vivência. A própria vivência do ser, do missionário. Ele traz a teoria, mas ele traz o quê? A vida dele. Então, como é que você compreende a lei? Através da vivência, através do que eles deixaram para nós. Então, para a gente compreender as leis, a gente faz isso, né? Olha aqui, que legal. Ó, tá aqui. Para compreender essas leis que estão no Livro dos Espíritos, a gente busca onde? Em Jesus. Em cada capítulo desse, nós vamos entender por que uma coisa está relacionada com a outra. Essa é a compreensão das leis, tá? Vamos lá. Ok. E no Espiritismo, existe uma coisa, que é a perfeição moral, que é o livro 3, capítulo 12. Aqui é praticar. E como é que eu pratico? Como é que eu vou praticar? Eu já sei que tem a lei, eu já sei que tem essas leis explicadas, já vieram, nos trouxeram informação, trouxeram vivência, trouxeram exemplo, é assim que não é. Mas como é que eu pratico? Aí você pensa assim, mas é só isso, entendeu? Está tudo certo? Não. Não. Porque a questão da prática faz parte da perfeição moral, faz parte do processo de entender o que somos, faz parte do processo de conhecer, buscar o despertar para atingir o celeiro divino. Então, quando você volta aqui, você olha onde nós estamos, já falamos das emoções, já falamos da matéria, já falamos dos desejos e já falamos que nós temos que subir. E qual é o elevador que nos leva para cima? É a razão que nos leva à consciência, que nos leva à inteligência, que nos leva à mente pura, mas leva e traz. É um movimento de subida e descida, é trazendo informação e levando informação, é assim que funciona. O problema é, o ego trava essa subida. Por que ele faz isso? Porque ele é acomodado, o ego é o eu, tá? Ele é acomodado, ele é preguiçoso, ele gostaria de aprender as coisas só folheando o livro e está tudo certo, né? Já viu alguns filmes assim, que a pessoa passa o olho assim, ele tem memória, né? É o desejo de todo mundo, e a vida não é assim, a vida não é mole, é estudar, 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 estudar. Quer dizer, o aprendizado é, além de ter aula, além de participar de aula, além de participar de exercício, além de participar de tudo isso, existe uma responsabilidade de cada um individualmente, que é o meu aprendizado eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar tudo que estão me passando de informação e eu tenho que descobrir onde eu me encaixo e como é que eu faço para isso funcionar na minha vida.
Isso ninguém faz por ninguém. Vivenciar, né? Exato. Tem que vivenciar. E para vivenciar, você precisa de quê? Você precisa da perfeição moral. Livro 3, capítulo 12, que é onde nós vamos gastar os últimos 3 a 4 meses do nosso curso. Nesse capítulo. É onde nós vamos trabalhar com muita coisinha interessante. Por exemplo, gente, por exemplo, como eu tenho exercitado isso, para nós aqui é muito sério a questão, porque a gente vem aqui falar com vocês, não que sabemos tudo, que praticamos tudo, muito pelo contrário, nós estudamos juntos com vocês, mas temos esse compromisso de trazer essas informações, então é um peso maior na hora de nós vivenciarmos. E o que um hábito que eu tenho procurado, né, eu vou compartilhar com vocês. Por exemplo, eu estou lendo, aliás, estou lendo 2 livros ao mesmo tempo do André Luiz, um é Os Missionários e outro Os Mensageiros. E nos Missionários, muito interessante as lições que André Luiz vem trazendo de nós espíritas, que fala também de outras religiões, mas sobretudo do espiritismo, de como nós chegamos do outro lado, após o nosso desencarne, né? Aí vem falando de todos os compromissos que a gente assume antes de reencarnar, né? E é nos dada a oportunidade, né? E como, ao estar aqui no corpo físico, como muitas vezes nós desvirtuamos isso. E o que tem me chamado a atenção? Para a minha vida, né? Claro, eu tenho que ter o foco em mim. Então, o que eu tenho procurado fazer? Aquilo que nós temos estudado, aquilo que eu leio, tudo, aí eu penso, o que eu posso encaixar isso na minha vida? Vou conseguir tudo? Não, vou ser honesta com vocês. Mas isso tem sido assim, algo assim, crucial para modificações de hábitos, modificação de conduta, de repensar, de ter humildade de voltar atrás, de pensar 2 vezes antes de agir em alguns momentos, né? Frear na hora os ímpetos. Então, isso é o mais importante em tudo que nós temos feito aqui. Não é só nós compreendermos, estudarmos a doutrina espírita, contextualizar, conceituar tudo muito bem, mas sim que seja que uma lei que a gente ouve aqui, uma página, uma palavra que a gente escuta, que a gente analise e com isso a gente consegue colocar na nossa vida. E ao longo do tempo aí desses anos todos, nós temos ouvido de muitos de vocês essa manifestação sincera de como tem sido a modificação interior, né? E nós temos que olhar para nós mesmos com esse carinho, com esse respeito, né? De olhar, de gostar. Até hoje eu vou mandar um texto que não é espírita, que é da Clarice Lispector. Gosto muito dela, uma poetisa, mas que ela, mesmo sem ser espírita, ela retrata exatamente isso. Nós devemos olhar para as nossas sombras, os nossos defeitos, as coisas boas também, logicamente, mas com todo respeito, e que esse olhar sirva para nós reagirmos e melhorar a nossa conduta, o nosso dia a dia. É isso que nós precisamos ter isso em mente, que é o mais importante de nós estarmos aqui todas as segundas-feiras, ou em outros momentos que a gente estuda, que lê, né? Que vai ao centro espírita, de nós trabalharmos dentro de nós e nos modificar, gente. É isso aí, Carlos. Eu vi aí a sua participação, é exatamente isso que a Grace está falando, você também, que na verdade, o maior, eu estou falando o que ele falou, a maior dificuldade, o maior desafio é a prática, né? Eu já falei aqui uma vez, mas eu não sei se todo mundo já ouviu, o que a gente faz aqui no nosso curso é só informação. O que a gente passa é a informação, né?
E por que é assim? Porque é assim que funciona. Até os mestres, os grandes mestres, o que eles fizeram? Passaram informação. A informação teórica e prática, porque eles viveram. Mas eles não fazem as pessoas fazerem a prática. Não tem jeito, né? Então, isso é... É mérito nosso. É o nosso trabalho. O nosso trabalho não vai ser feito por ninguém. Então, quando a gente está estudando aqui, isso é fantástico. E aí a gente sempre fala, ó, isso tem que... Alguma coisa que a gente escuta aqui tem que calar fundo em nós, de um jeito ou de outro. Daí, com o tempo, a gente vai percebendo uma pequena mudança, a gente começa a ficar menos reativo, a gente pensa duas vezes, sabe? Vai bem, é devagar, não pense que é rápido. Seria rápido se a gente fosse mais efetivos. E a gente, no nível evolutivo que nós estamos, nós não somos, infelizmente. E mesmo quando nós formos reativos, a gente pensa, né, na hora, para dar aquele start. Exatamente. É por isso que o Chico sempre fala, na hora que você ficar emocionado, põe água na boca e conta até 10, porque aí já deu tempo, né? E aí, é o que o Miné falou aqui também, mas tudo na vida precisa do primeiro passo. Um primeiro passo, podemos dizer que é estar aqui estudando, ou em outro lugar qualquer, não é questão de estar aqui, mas aqui nós estamos juntos, estudando, querendo entender a vida, entender o que somos, o que nós temos de coisas importantes da vida que pode nos ajudar, como é que a gente descobre, como é que a gente cresce, como é que a gente desenvolve as virtudes, tudo isso. Como que isso é? A gente tem essas informações? Tem todas. Mas isso é só informação, a gente não pode se iludir. Se a gente não pegar alguma dessas coisas que nós estamos estudando e vamos estudar e tentar colocar alguma coisa dessa na nossa vida, nem que seja menor que seja, não, é só informação, né? É isso. Obrigado, Miné. Depois eu vou pedir às pessoas que não conseguiram entrar, eu vou precisar de ter algumas informações dela para me testar, tipo, que tipo de equipamento elas têm que tentaram entrar, qual o link que elas usaram, que o link foi de 3 maneiras diferentes. Ele foi pelo e-mail, foi pelo grupo Curso de Doutrina e foi pelo individual. Então, depois eu vou precisar que as pessoas que não conseguiram entrar me mandem pelo WhatsApp assim, olha, eu tentei, meu equipamento é esse, eu tentei entrar pelo link tal, para me saber se a gente tem algum foco de problema aqui, tá? Vamos continuar, então. Use o link do grupo e do e-mail e conseguir entrar pelo do grupo. Ótimo. Ok. Vamos lá. Vamos continuar. Ok. Então, nós estamos de novo aqui. Vamos abrir aqui. Então, já deu para entender até agora o contexto. Vocês perceberam que até agora é só o contexto de onde nós estamos entrando, né? Onde nós estamos entrando, tá? Esse é o contexto, tá? Nós estamos fazendo um contexto aqui. Onde nós estamos entrando? Estamos entrando aqui, ok? E a gente relembra isso aqui que todo mundo já sabe, né? Você tem o Livro dos Espíritos, que é a base doutrinária e filosófica da doutrina espírita, é o Livro dos Espíritos, e ele está relacionado aos outros 4 livros. Então, ele é dividido, o Livro dos Espíritos, em 4 sublivros, ou 4 grandes partes. Então, tem a primeira parte do Livro dos Espíritos, que fala da criação, está relacionada ao livro A Gênese, que é muito lindo esse livro. A outra parte do Livro dos Espíritos, que está relacionado à comunicação com o mundo espiritual, que é o foco básico da doutrina espírita. O básico da doutrina espírita é comunicação com o mundo espiritual, mediunidade, tudo isso. É a segunda parte. A terceira parte é o que nós vamos fazer. Nós vamos estudar o livro 3, ou a terceira parte do Livro dos Espíritos, com o Evangelho. E tem o último, que é a quarta parte, o Céu e o Inferno. Eu acho que eu já falei em outro momento, falei sim. Lá no início do curso, quando eu falei da didática do Kardec para construir a doutrina espírita, eu expliquei tudo isso, eu não vou explicar de novo. Mas só para retornar, esse livro que é dividido em 4 partes, mais de 50% dele é para o Livro dos Médiuns. Depois, mais ou menos uns
25% para o Evangelho, e a Gênesis e o céu e o inferno é o restante. Então, vocês percebem assim, nossa, mas quer dizer que o livro dos médios representa mais 50% do livro dos Espíritos, que é o livro 2? É. Por quê? Se vocês abrirem o livro dos Espíritos, vocês vão perceber que o livro 2 do livro dos Espíritos é uma quantidade enorme de perguntas e respostas. Mas por quê? Porque, gente, o objetivo central da doutrina espírita é o processo de comunicação espiritual, é a comunicação, é saber o que tem lá, o que tem aqui, como é que funciona, como é que não funciona. Então, isso é importante entender. Quer dizer, importante não, isso a gente precisa saber. Agora, qual é o nosso material de estudo? Estamos no contexto ainda, tá? Nós não entramos nas leis, estamos no contexto. O nosso material de estudo é o capítulo 1, né? O caracteres da lei natural, tem aí o que é lei, conhecimento da lei, com saber sobre o bem e o mal, senso crítico, olha como que aparece aí, discernimento e inteligência, tem as questões do livro dos Espíritos que fala disso aí, tá? Razão de Kant, imperativo categórico, questão 629, como que eu vou cumprir as leis? Capítulo 12. Então, isso aqui é um roteirozinho para a gente entender, quando a gente fala de um assunto, ele está lá no livro dos Espíritos? Está. Aí é só pegar aqui, tá? Esse é o material de estudo. Vocês vão estudar em casa, é bom ir por aqui. Ok. Existe uma coisa que nós fizemos, deixa eu ver se está aqui na ordem. Está aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou pular e volto lá, tá? O que nós fizemos com o livro 3? Nós separamos ele em 3 partes. A primeira parte, amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, parte 1, lei de adoração e lei de trabalho. E ao próximo como a ti mesmo. Então, você tem a ti mesmo, é o 2. É a lei de reprodução, conservação e destruição. E o 3 é amor ao próximo, lei de sociedade, progresso. Então, nós dividimos ele em 3 partes para relacionar tudo que está lá com a lei maior, que é a lei de amor de Jesus. Tá bom. A relação de amor, nós estamos falando disso. Então, vamos entender. Vocês percebem que todas as leis aqui estão falando de uma coisa só, todas debaixo de uma lei de amor. Isso que é interessante, é a lei, o amor. E essas leis estão todas debaixo da lei de amor. Então, o que acontece? É o amor. Estamos falando da relação do homem com Deus. A relação do homem com Deus, amor a Deus. A relação de amor a Deus tem 2 movimentos. Um do Criador e o outro das criaturas. Então, são 2 movimentos. O primeiro movimento será sempre do Criador. Por quê? Porque é ele que manda os recursos. Lembra que eu falei dos recursos? Todo recurso que existe na vida, físico, espiritual, missionários, conhecimentos, tudo vem de Deus através de várias fontes. Então, todo o movimento da espiritualidade trazendo ao planeta as leis e a explicação das leis, as boas novas dos céus, através de Moisés, de Buda, de Cristo, Jesus, Maomé e da doutrina espírita, dos espíritos. Esse é o movimento que o Criador faz em épocas diferentes, em cultura diferente, em povos diferentes. E o segundo movimento será sempre da criatura, em toda a sua jornada evolutiva, expressando pela caridade. Opa, amor, agora apareceu uma palavra caridade. Vamos entender? Mas antes de entrar nisso, eu queria falar de uma coisa que a gente precisa compreender. Na aula passada eu foquei em vocês que existe dentro do ser. Vou voltar aqui e vou mostrar. Eu gosto de voltar para entender. Lembra disso? Que nós falamos bastante na aula retrasada, eu enfatizei na aula passada, que o amor, ele vai estar em nossas vidas de acordo com o nosso grau evolutivo. Dependendo do nosso grau evolutivo, ele vai estar na sua mais sublime forma. Qual a mais sublime forma do amor? É o poder. Que poder é esse? É o poder de criar. É o poder divino que cria o universo, que cria os seres. Nós vamos fazer isso assim? Não, não assim. Mas Jesus,
cria o planeta Terra com a matéria criada pelo princípio material que Deus criou, blá, blá, blá. Então, é o poder de criar. O poder de criar é o maior poder que existe no universo. E esse poder é o poder que o amor emana. Mas esse é o nível lá em cima, nível de Jesus e Espíritos lá em cima. E nós temos esse poder de... Não, está dentro de nós, mas não temos desenvolvido. Nós precisamos marchar muito para desenvolver. Mas o amor não está com a gente? Está. Em que nível? Aí nós temos que compreender. É o nível de sobrevivência. É o nível lá de cima de criar e o outro de sobrevivência. Ou seja, o amor, ele vai, é como se fosse densificando dependendo do nível evolutivo. Então ele vira sentimento, ele vira poder de criar, ele vira sobrevivência, ele vira até egoísmo. Porque o egoísmo é uma sobrevivência e precisa desenvolver isso para sobreviver. Mas na medida em que você evolui, ele não serve mais, você tem que adquirir um outro grau do amor. É subir a cada nível. E dentro do ser humano, diferente dos outros animais, num outro nível, existe o que nós falamos na aula passada, que é o ser amado e amar. E a sobrevivência, as duas coisas. São duas coisas muito fortes que estão em nós, impregnado em nós, que faz parte do poder do amor que Deus colocou em nós. Primeiro, a sobrevivência. É o ser animal que precisa sobreviver. Isso é parte do amor. E depois, dentro de nós, tem uma necessidade de amar e ser amado. Isso está dentro de nós, de todas as pessoas, não importa o nível que a pessoa esteja. Ok. Então, eu queria falar isso para vocês antes de entrar aqui. Muito bem. Aqui. Pensa no poder do amor assim. Ele tem duas funções. Vamos falar a palavra função, tá? Então, o poder do amor tem duas características, duas funções, só duas. Quais são? A primeira, a mais importante, a mais poderosa, a que somente Deus e os seus prepostos ali, aqueles espíritos que chegaram naquele nível, têm. Criar. Criar. Criar as coisas físicas, espirituais, criar. Deus criou o princípio espiritual e material. Pronto, dali saiu tudo. É o poder. Jesus tem poder de criar? Tem. Jesus curou as pessoas, é um poder de criar energia, criar várias coisas que a gente nem compreende. Jesus trabalhou no processo de criação do planeta Terra durante bilhões de anos. Então, é o poder de criar. O amor é uma força inexaurível. Isso está no livro do Leon Denis. O problema do ser, do destino e da dor. Capítulo Amor. Maravilhoso. Se vocês forem na internet, vocês acham no Google, não precisa nem pegar o livro, vocês vão achar. O amor é uma força inexaurível, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. Vocês lembram que eu falei disso lá no amor, mas voltou aqui porque faz parte desse processo agora, tá? É pelo amor saldo às almas que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele atrai para si todos os pobres seres retardados nos antros da paixão. Os espíritos cativos da matéria eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita para os esplendores da luz e da liberdade. Pronto. As duas funções do amor estão aqui claramente descritas por Leon Denis. Qual é o primeiro? Ele é uma força inexaurível, não acaba nunca. E ele faz o quê? Ele cria, né? Porque Deus é através desse poder que atua no mundo, criando, né? Mas tem uma outra função maravilhosa, que é o de atração, é o de arrastamento. Arrasta-os na espiral da ascensão infinita, ou seja, traz todos de volta no processo de evolução. Por quê? Porque dentro do ser existe uma lei divina incrustada lá dentro, que é ser amado e amar, ser amado. Não adianta. O ser vai dar cabeçada, vai fazer besteira, vai ficar com raiva, vai ficar com ódio, vai maltratar, vai ser cruel, vai tudo isso, mas tudo isso está na necessidade dele ser amado e amar. Isso é uma coisa incrível, talvez um pouco difícil para entender, mas fica fácil demais entender quando você participa de reuniões mediúnicas, de processos de vingança, de obsessão, e que você percebe que, às vezes, uma afetividade mínima
é suficiente para tirar aquele gelo daquele espírito. Isso a gente vê na prática, né? Então, lembra dessas duas funções do amor, a criação e o arrastamento. Trazer de volta esses espíritos que saíram do instinto, saíram da animalidade, chegou no homem e começa um processo. É como se fosse uma circunferência. Pensa numa circunferência, onde você cria e ele vem, né, se densificando, densificando, chega na matéria, chega na brutalidade, e em algum momento ele tem que subir de novo. Vai sendo um arrastamento levando de volta para o nível divino. Isso é muito bonito. Muito bem. Vamos entender agora aqui a questão da caridade e do amor. E às vezes parece uma coisa simples, mas não é. Muitas pessoas fazem confusão com isso, principalmente porque existe no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da caridade, fala do amor, fala do maior mandamento, aí o Paulo faz a primeira epístola de Coríntios, aí vocês leem lá, se fizesse tudo isso, e não tivesse caridade, nada seria. Todo mundo já leu isso. A palavra está colocada ali de forma está substituindo a palavra amor. Na verdade, a palavra não é caridade. Se você for no Evangelho, nas origens buscar, se você buscar na Bíblia e sair do Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver que a palavra não é caridade, é amor, porque são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. Mas por que então os espíritos, nossa, tão errado colocar a palavra caridade? Não. É porque nós vamos entender agora uma coisa linda. Pensa o seguinte, nós estamos falando de amor a Deus, ao próximo e a mim, né? A você. Ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, Deus, o ser. Quem que é o ser? É eu. É o amor a si. E o outro ser é o próximo. Então, pensa, Deus, você e o próximo. Está ali, os três. Como é que funciona esse esquema? Bom, Deus, ele dá o recurso. Qual é o recurso que Deus nos deu? O amor. Está vendo essas duas? Saindo de Deus para o ser e saindo de Deus para o outro ser, que é para mim e para o próximo. Todo mundo recebe o amor. Então, ele desce para nós, no nível que nós possamos perceber o amor. Às vezes o nível é de sobrevivência, é para sobreviver, a força da sobrevivência. Outra hora é a força da emoção, outra hora é a força do sentimento, outra hora é a força da caridade, outra hora é a força, né, da criação. Então vamos entendendo que tem um degrau. Deus manda junto com isso também para o outro ser e para o ser, para nós, o que? A justiça. E tudo que está embaixo da justiça. A justiça, a misericórdia, a bondade, o karma, está tudo aí. Está tudo aí. Manda a justiça. Então a gente recebe de Deus o recurso do amor, no nível que nós podemos, mas recebemos também a justiça. Tá bom. E como é que a gente faz? O que a gente tem que fazer com isso que a gente recebe de Deus? A gente tem que fazer o quê? A prática. Não é disso que nós estamos falando toda hora? A prática. Qual é a prática do amor no nível que nós estamos? E até um pouco depois, tá? Qual é a prática do amor? É a caridade. A caridade é a prática do amor. Não é o amor, é a prática do amor. E é por isso que no livro Evangelho colocou-se no lugar da palavra amor a palavra caridade. Né? E o espírita valoriza muito isso, porque sabe que sem essa prática você não chega no amor. Então não sei se ficou claro isso ou se ficou alguma dúvida nisso que nós colocamos aqui. Ok. Então, a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a nossa obrigação para com Deus está ali, adoração e trabalho, para consigo e para com o próximo. Isso aqui estou repetindo, mas é mais didático para vocês verem depois. E aqui estão as leis divididas em 1, 2, 3, que é o amor a Deus, a si e ao próximo. E aqui, antes da gente entrar a lei de adoração, que é a primeira lei, e eu não sei se a gente vai ter tempo, porque já são 9h11, vamos ver se a gente consegue. Você quer falar de uma vez? Pode. É uma mensagem do Hamed que eu acho muito lindo, eu adoro o Hamed. O Hamed assim, é muito profundo, né? Então ele diz assim: avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica
da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar a sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Hamed. Gente, que coisa mais linda. Está falando disso que nós estamos falando. Cada um tem a sua cota. Cada um tem o seu trabalho a ser feito. Todos são importantes nessa sinfonia do mundo. E nós temos que nos aperceber disso. Ok, você quer? A Grace quer falar uma coisa antes da gente entrar aqui, tá? Então, deixa eu ir para lá, fica mais fácil. Vai para cá. Bem, gente, falando em caridade, que foi substituída no Evangelho nas palavras onde do amor, né, foi colocada a caridade, ela colocou de uma forma bem interessante, né, o porquê, porque só através a caridade é o exercício, né, onde nós vamos desenvolver esse amor. Amor é algo tão mais complexo, mais sublime, né? E como exercitar essa caridade? Exercitar literalmente é um exercício. Caridade no nosso dia a dia, nós temos a oportunidade a todo momento de exercitar, inclusive conosco mesmo. Quantas vezes nós erramos, nós somos às vezes duros, somos pessoas agressivas, aquelas pessoas renitentes e tudo mais, e olha uma boa oportunidade para a gente exercitar a caridade. Em primeiro lugar, com a gente mesmo. Como? É a gente reconhecendo as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, né? E trabalhar isso dentro de nós. Então, gente, porque não adianta a gente querer praticar uma caridade, sair numa obra benemérita, num trabalho voluntário, em qualquer situação que seja, em relação ao próximo, sem a gente ter esse respeito com a gente mesmo, de observar as nossas sombras, os nossos vícios, os nossos erros, né? E ter humildade, que às vezes como é difícil a gente admitir para nós mesmos que nós estamos errados, que nós falhamos, que nós somos arrogantes, que nós somos egoístas, que nós somos, às vezes, indiferentes, né? E por aí vai, né? Então, essa caridade tem que começar da gente com a gente mesmo. A gente trabalhando, desenvolvendo isso em nós, aí nós vamos conseguir também estender isso em nosso entorno. Então, aí, e com esse exercício diário, essa observação constante, a gente vai aprendendo a desenvolver o amor em nós porque, conforme a gente fala, a gente não consegue doar nada daquilo que a gente não tem dentro da gente. E é uma grande verdade. Então, e se a gente não tem, nós temos condição de plantar uma sementinha e adubando aos pouquinhos e, de repente, certamente, essa sementinha vai florescer. Então, gente, é isso. Vamos trabalhar a caridade, não perder a oportunidade. E não é, a caridade não se refere só a grandes obras, a pequenas ações diárias, no nosso dia a dia, pequenos atos, nós temos a oportunidade de trabalhar dentro de nós essa melhora íntima, de trabalhar a caridade dentro de nós. Então, vamos estar sempre atentos a isso. É isso mesmo, né? A gente dizem que o bom é inimigo do ótimo, né? Aquela história assim, eu quero fazer o melhor, quero fazer o ótimo, mas aí não faz nem o bom e não faz nada. Então a gente não tem que se preocupar com grandes coisas, porque nós não somos ainda espíritos para grandes coisas, nós somos espíritos para as coisas menores, e não há problema algum
Se a gente fizer, está ótimo. A espiritualidade espera que nós façamos o nosso esforço e que possamos chegar lá no mundo espiritual melhor do que chegamos aqui, ou seja, acrescentando alguma coisa. E não precisa ser muito. Qualquer coisa que você acrescenta é um crescimento. E o aprendizado, a busca, é que vai fazer a gente fazer essa transformação. Sim, né? Porque se nós formos querer ter um ideal, ser um ideal, ou então se mirar num espírito ideal, tudo, nós vamos nos frustrar, não vamos conseguir. E vamos, então, ter que aprender a nos respeitar com nossas dificuldades e trabalhar nelas para sermos melhores. Exatamente. Eu vou dar uma entrada breve aqui, aí a gente está entrando agora nas leis morais, é o tópico 1, que vocês lembram que eu dividi as leis em 3 tópicos? Tópico 1, amor a Deus. E a primeira lei que você encontra lá no livro 3, né, do amor a Deus, é a lei de adoração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Em alguns lugares, essa palavra de toda a sua alma, de todo o seu pensamento, outros é de todo o seu espírito, não importa. Amará a Deus de tudo que você puder. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, por quê? Porque Ele é o Criador, Ele que te dá todos os recursos. Não tem uma discussão para isso, né? Muito bem. Mas o que é adoração? Lei de adoração, mas a gente tem uma ideia de adoração e a gente precisa compreender. Então, a adoração cristã não é um sistema religioso, um serviço de adoração, um culto público ou um período de louvor, embora possa incluir tudo isso. A adoração cristã é uma relação pessoal com Deus. Gente, uma relação pessoal, é claro que a palavra pessoal aqui é só para dar um chamamento, né? Porque não é assim, mas é um chamamento. É uma relação íntima com Deus, porque é uma adoração. E aí ela tem 2 sentidos, o sentido estrito e o sentido amplo. O sentido estrito que é a prostração, é o reconhecimento de autoridade e relação com essa autoridade. Ou seja, é o Deus do Evangelho, do Velho Testamento, que é o Deus que pune, que é o Deus poderoso. Então você se prostra, você reconhece a autoridade, né? E mesmo no Evangelho atual, do próprio doutrina espírita, às vezes tem essa palavra de punição, mas a gente tem que entender isso de forma diferente. Esse é o sentido estrito. E o sentido amplo? Mais do que prestar culto, é um estilo de vida, porque transcende o espaço do templo e o momento do culto. Isto é, envolve a vida do adorador. Resulta de andar com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis 17:1. Gente, olha só. É mais do que prestar um culto, é um estilo de vida. Adoração é todo dia, toda hora, em tudo que você faz. Em tudo que você faz na vida. Nós falamos esses dias aqui da mensagem do Raul Teixeira sobre evolução. Vocês vão lembrar. Sim, A evolução está nas pequenas coisas. Eu vou fazer um almoço, eu posso estar evoluindo fazendo um almoço. Eu vou limpar uma casa, eu posso estar evoluindo. Eu posso assumir o trabalho, eu não estou só trabalhando, eu posso estar evoluindo. Como é que eu faço? Esse é o ponto. Como eu faço as coisas? Que energia eu coloco? Eu coloco algum amor naquilo? Opa, a palavra amor aí, ó. Nos pequenos detalhes, o amor, a caridade. Como é que eu faço as coisas? Com alegria? Isso é colocar Deus na sua vida e adorar a Deus. Porque é isso que Deus gostaria de nós, né? A palavra gostaria não cabe, mas para a gente entender, né? Que a gente realmente se conectasse a Ele em tudo que a gente faz na vida, nas coisas mais simples. Mais simples. Ah, mas é muito simples, Deus não está nem... Não, claro que está. Lógico que está. Você está fazendo um almoço na sua casa, colocando todo o amor, toda a energia. Deus está ali, claro que está. Lógico. Sem dúvida. Nas coisas pequenas. Então, isso é adoração. É o sentido amplo. Fora disso, são coisas de ritual, de culto, né? E aí a gente pensa assim,
Então, o que realmente significa isso, né? Adorar não significa que devemos adorar ou orar em um tipo de ritual. Adorar aqui significa em pensamento e em comunicação com o divino, buscando uma conexão com o que há de mais profundo em seus sentimentos e perceber a energia da comunicação. Então, adorar não significa que devemos adorar ou orar em um tipo de ritual, mas também é. Isso que é interessante, né? Mas por quê? Porque se não for um tipo de ritual, a maioria das religiões estão no fracasso. E não é assim que funciona com Deus. Você tem um ritual para falar com Deus? Tenho. Ora, os islâmicos têm um ritual para falar com Deus, que é um povo mais ritualista do que eles. O próprio catolicismo tem, o evangélico tem, né? O espírita tem também. Mas e aí? Não é ritual? Depende. Você está fazendo um ritual, o que está dentro de você? Pronto, acabou. Se tem ritual, se não tem, não faz diferença. O que interessa é a conexão com o que há de mais profundo em seus sentimentos. Perceber a energia da comunicação. Isso é preciso compreender. Porque se a gente compreende isso, a gente não julga ninguém que tem ritual, ninguém que bate um tambor lá no centro de Umbanda, né? Ninguém que faz aqueles rituais. O que interessa não é aquilo não importa. O que interessa é o que está dentro daquele ser. Como é que funciona aquilo? Isso é importante compreender. Muito bem. Nós vamos parar aqui. A matriz está aí, ó, Lei de Adoração, está o capítulo do Evangelho, que nós vamos falar na semana que vem. Se vocês puderem ler em casa, seria maravilhoso, tá? Seria maravilhoso. Eu vou fechar aqui a apresentação. Vou ler um poema pequenininho da Clarice E Lispector. estou voltando aqui para vocês. Fica aqui do lado aqui agora. Eu gostaria de saber se alguém tem dúvida, perguntas. Nós temos algum tempo aqui, por favor. José, Sim, por favor. tudo bem? Tudo. Quiser abrir o vídeo, pode abrir, fica tranquilo. Pode abrir? Tá legal. Claro, toda vez que for falar, se a pessoa quiser abrir o vídeo e o microfone, fique à vontade. É coisa rápida. Agora você tinha passado aí, parte aí de leitura. Qual que era mesmo? Acabei não anotando aqui. De leitura? Até que você passou, seria bom a leitura e tal. Acho que não. Das leis. Nas Não, leis? não, das leis não. Deixa eu lembrar aqui agora. Não, Mas nós não vamos, chegamos. essa aí, ó. Ah, não, é porque essa a gente vai vendo. De ler. Então vamos lá. Tá. O que significa isso aqui? Isso aqui significa exatamente isso aqui, ó. Por isso que eu passei a tabela para vocês. Todo mundo tem essa tabela. Então nós estamos falando de lei de adoração. Tá aqui as perguntas do Livro dos Espíritos, olha lá os capítulos do Evangelho, ó, todinho. Entendi. Só que Essa aí eu tenho. só que aqui, quando eu estou mostrando isso aqui, ó, vamos lá. Eu estou mostrando isso aqui, e o que a gente faz? A gente pega alguns e faz uns resumos que nós vamos discutir na semana que vem, só um resumo dele. Por que ele tem a ver com isso, por que não tem? Mas se vocês puderem ler em casa, seria o ideal. Tá bom. Tudo bem? Fechado. Beleza? Marquei aqui. Se não, a Grace tem uma coisa para colocar. Eu achei tão interessante, conforme falei para vocês, né? É um trecho de um livro de poesia da Clarice Lispector, né? Mas olha, vou ler para vocês verem o como tem tudo a ver. Ela poderia ser muito bem espírita, né? Ela diz o seguinte: respeite a você mais do que aos outros. Não é isso, né? Egoísmo, porque quando nós nos respeitamos, obviamente você vai respeitar o outro, né? Respeite suas exigências. Respeite mesmo o que é ruim em você. É o que a irmã Cidufor nos fala. Ame as suas sombras, né? Não adianta você querer falar, não quero ser isso se eu sou. Que a partir do momento que nós amarmos as nossas sombras, nós vamos ajudar, né? Quando nós amamos um filho, um amigo, uma pessoa que esteja no caminho errado, nós vamos ter aquele impulso de ajudá-las. Então, ela diz, respeite sobretudo, respeite mesmo o que é ruim em você. Respeite, sobretudo, o que você imagina que é ruim em você. Pelo amor de Deus. Não queira fazer de você uma pessoa perfeita. Não copie uma pessoa ideal. Copie você mesmo. É esse o único meio de viver.
Olha que bonito, né? Valorizando a si, né? Valorizando, porque a partir do momento que nós tivermos isso bem, bem assim, imbuído dentro de nós, que nós merecemos e precisamos ter esse respeito por nós mesmos, nós não vamos nos aceitar ser aquela pessoa mais ou menos, aquela pessoazinha encrenqueira, treteira, aquela pessoa meio ruinzinha, não. Porque se você se respeitar, você vai querer fazer questão de ser melhor. E, consequentemente, você sendo melhor, você será melhor com o seu próximo. Então, eu adorei essa parte, esse poemazinho aí da Clarice Lispector, né? Que ela traduz bem uma ideia espírita, né? Dentro do poema dela. Gente, por hoje é isso. Espero que o material aí foi um material de contexto, né? Você viu que a gente gastou um tempo no contexto, mas é importante. A gente vai fazer a prece para encerrar. Vou falar uma coisa para vocês. Foi uma pena não ter aula presencial, que eu tinha bem feito uma surpresa, ia fazer, né? Uma surpresa para vocês. Mas não vou falar agora para não... Não, deixa para a próxima, então, né? Para não perder, né, o clima, né? Deixar para a próxima oportunidade que nós tivermos de nos encontrar, pode todo mundo ir, que vai ter uma surpresa. Tá bom, gente? O ponto é assim, né? Acho que eu falei que a gente está com um aumento de Covid e eu conversei com o Castro e nós achamos interessante que a gente não fizesse aula presencial agora, inclusive no centro vai ter que usar máscara. Então eu falei, a gente não precisa disso agora, a gente vai ter o nosso momento de fazer a nossa aula presencial, assim que a coisa der uma aliviada, a gente pega um dia e a gente faz. Nós demoramos tanto para definir esse dia. Demorando, aí o Covid deu uma rasteira, né, gente? Né? Mas vai aliviar de novo e nós iremos nos reunir com segurança. Muito bom. Quem gostaria de nos brindar, né, com a prece? Convido a todos os queridos irmãos aqui presentes a levar o nosso pensamento ao grande Pai Nosso, nosso Pai Celestial, e agradecer por mais esse momento que nos encontramos aqui encarnados e sempre caminhando no sentido de evolução, nesse sentido de melhora espiritual. Que durante a nossa semana nós possamos nos conectar um pouco com o nosso Criador e que em todos os momentos nós possamos entender as nossas limitações. E a partir do momento que entendemos as nossas limitações, passamos a respeitar e entender as limitações do próximo. Eu peço aos amigos, os irmãos espirituais do Centro Espírita André Luiz, ou todos aqueles que nos ajudam, aqueles que nos intuem, que confortem as famílias das pessoas que estão desencarnando, em especial a enfermeira Carla, que desencarnou, e que conforte o seu filho Henrique, que é um menino com necessidades espirituais, que ele seja amparado pelos nossos irmãos espirituais. Aliás, o Henrique tem necessidades especiais, então que ele seja amparado pelos nossos irmãos espirituais, que o ajudem nessa trajetória de vida que ele tem pela frente, sem a presença da mãe. Eu sei que deve ser um momento muito difícil para ele. Gostaria também de pedir pela minha vizinha Letícia, que morava aqui no meu prédio e desencarnou muito rapidamente devido a um câncer, né? Então, são pessoas que desencarnaram muito jovens e Deus sabe o que faz, a sabedoria de Deus é infinita. Que possamos todos ter uma boa semana
sempre contando com o nosso amigo Jesus, que ele seja sempre próximo nos nossos pensamentos. Que assim seja. Pela a moça, né? A Carla, né? Que desencarnou, né? E pedir a misericórdia a Deus. E pedindo também o nosso irmão Marco, ele machucou o pé e quebrou o dedo, tudo. Vamos pedir também a Deus por ele, que ele se recupere rapidamente. Bem, amigos, por mais que a gente tenha consciência da questão do desencarne, né? Sempre fica uma dor, mas a gente também tem essa convicção, essa certeza que nada acontece sem a permissão de Deus, nosso Pai, e que todos aqueles que vão são sustentados e os que ficam também. É isso. Nada acontece sem uma razão de ser. Gente, fiquem com Deus. Muito todos, bom. Agradeço demais. Fiquem com Deus. Muita paz para todos vocês. E até semana que vem. Até semana que vem. Aguardem a aula presencial. Aguardem. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada pela Boa noite a aula. todos. Boa noite, boa semana, gratidão pela aula, ótima. Boa noite a todos. Alessandra, se prepare, hein? Vou fazer listinha. Tá bom? Já está convocada. Vamos fechando aqui, tá, gente? Vou fechando. Parando a gravação.